Hoje eu vejo muitas pessoas falarem que saiu da igreja por causa de fulano, que está saindo por causa de ciclano, que está saindo por causa de doutrina. Ei, eu vou para a palavra de Deus e vou te ensinar por quê. Quando a pessoa entra em uma congregação, quando a pessoa entra em uma igreja, a pessoa tem que entender os usos e costumes da igreja. Se eu estou em uma determinada denominação e o pastor ou quem está na direção pergunta: você concorda com os usos e costumes da igreja? Sim. Então, se eu digo sim, eu tenho que me submeter, né, às autoridades, às pessoas que estão ali, porque eu concordei, né? Porque eu disse, eu concordo. Então, eu vou obedecer, eu vou andar conforme os usos e costumes dessa igreja. Agora, depois que sai daí falando, sai daí comentando, dizendo: eu saí por causa da minha fulano, eu saí por... Não, não é assim. Eu saí porque falaram. Não é assim. Ei, você tem que entender uma coisa. Nós estamos... eu habito no meio de pessoas. Você também é pessoas. A igreja é formada de pessoas. Pessoas têm problema. Em qualquer lugar que você for, tem problema. Se você for para uma festa, tem problema. Se você for para uma empresa, tem problema. Se você for trabalhar em algum lugar, tem problema. Você não sabe disso. Porque somos seres humanos, temos defeito. Você também tem defeito. Então não sai daí falando: eu saí porque era a igreja, eu saí porque era a doutrina. Ei, você saiu porque você quis. Porque você sabia a doutrina, porque existe várias doutrinas, e eu tenho que respeitar aquela doutrina. Se o pastor disse que eu tenho que me comportar assim, eu tenho que obedecer. Se eu entrei, por que eu entrei? Porque eu quero, né? Porque eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo. Então não sai daí falando, dizendo que saiu da igreja por causa disso, por causa daquilo. Não, você saiu porque você quis. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que o mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Versículo 11. A mulher aprende em silêncio e com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, como nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Sabe por quê? Porque nós temos que observar a palavra de Deus, ouvir e praticar. Porque o que a palavra de Deus está me ensinando, né? Então, cada congregação, cada igreja tem os seus usos e costumes. Eu tenho que entender que a minha denominação é aquela, então eu tenho que obedecer. Se eu desobedecer aqui, eu estou sendo desobediente. Se eu desobedecer aqui a doutrina dos usos e costumes, não importa se a sua tem ou não, eu estou desobedecendo. Mas se eu estou consciente, dizendo assim: você tem consciência daquilo? Sim, eu tenho consciência, então pronto. Eu tenho que entender isso, mas não sai daí falando, não. Tem tantas denominações que você pode entrar, tem tantas igrejas que você pode entrar, mas não sai falando das denominações, não, que isso é feio. Isso é feio para o reino de Deus. Será que Cristo seria capaz de fazer isso? Porque você não importa. Eu não estou aqui defendendo A e B, eu estou defendendo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está sendo escandalizada. É o nome de Jesus que está sendo blasfemado. É o nome de Jesus que está sendo escandalizado por certas pessoas, algumas posições, algumas falas de algumas pessoas. Então eu tenho que entender o que a palavra de Deus me ensina para eu obedecer. Então se eu entrei naquele lugar e foi me ensinado daquela forma, eu tenho que obedecer porque foi eu que quis entrar. Ninguém colocou a faca no meu pescoço, nem a arma na minha cabeça, dizendo: entre naquele lugar, você tem que ficar naquele lugar. Ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Se você não se sente confortável, pronto, amém. Vai em paz. Mas não sai falando, não, que fica feio para o reino. Aprenda isso. Deus abençoe.